Imagine que você deixa o seu filho em casa, seguro na companhia de um parente. Faz isso com frequência por necessidade e anos depois descobre que aquela mesma pessoa em quem você confiava estuprou a sua criança repetidas vezes. Foi divulgado no ano passado que 85% dos casos de estupro do Distrito Federal acontecem na casa da vítima ou do agressor. 15% dos estupros são coletivos e recorrentes. Então, são primos que se juntam, são amigos que se juntam para perpetrar o estupro. Enquanto o crime de estupro for um crime que praticamente não enseja nenhuma punição, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar a desconstrução também dessa cultura da violência. O estupro é um tipo de violência invisível. As estimativas são de 527 mil casos por ano no Brasil, mas apenas 10% chegam ao conhecimento da polícia. O assunto veio à tona com muita força por conta de uma pesquisa do IPEA. Ainda que os dados publicados inicialmente estivessem errados, o problema ainda é grande. 26% da população acham que mulheres com roupas curtas merecem ser atacadas. O assunto foi discutido em uma audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais do Senado. Veja agora no Em Discussão. O requerimento a gente apresentou antes de sabermos dessa troca de tabelas desse erro na divulgação da pesquisa do IPEA. Consideramos gravíssimo o fato de que 65% da população achava que mulher que usa roupa que mostra o corpo merecia ser estuprada. Com a vinda da correção, divulgada alguns dias depois, isso não diminui nem um pouco, em nenhum milímetro, o desejo e a disposição do Senado continuar debatendo essa matéria. Porque 70% da população não pensa assim, discorda totalmente com essa análise de que mulher que mostra o corpo tem que ser estuprada, e 3 e pouco por cento não opinou, e 26% aproximadamente concordam. É um quarto da população. É muita gente. E isso nos remete à percepção de que a nossa sociedade é uma sociedade machista. Na verdade, nós fizemos 2 pesquisas conjuntas, né, sobre esse tema de violência doméstica. Uma, que era exatamente uma pesquisa baseada nesse sistema de indicadores de percepção social, que trata de como a sociedade percebe a violência contra a mulher. E uma outra pesquisa que foi conduzida mais diretamente por mim e por um colega, Danilo Coelho, que era exatamente entender a questão do estupro, segundo a única base de dados disponível nacionalmente, que é a base do Ministério da Saúde. Então, nós nos orgulhamos bastante desse trabalho, a despeito desse erro, que foi uma fatalidade, que, inclusive, foi uma grande fatalidade, inclusive, porque um dos coordenadores, que era o diretor da diretoria social, que terminou pedindo exoneração, ele é um dos pesquisadores mais, o Rafael, um dos pesquisadores mais meticulosos e eficientes do IPEA, e, no entanto, houve esse erro que é algo comum na academia nacional e internacional, mas pela repercussão que teve, como o Marcelo Neri chamou, de um pequeno grande erro. Penso que, infelizmente, a pesquisa, ao ser divulgada, e depois reconhecido que é positivo, mas ela criou ela tem um ruído essa pesquisa, ela ficou com esse ruído, né? E talvez fosse interessante, até porque a gente precisa mesmo de mais dados e mais coisas, que em algum momento vocês pudessem repetir essa pesquisa. Eu acho que isso é fundamental, porque para muita gente, não era 65, é 25. É como vocês, então tá bom, então não tá bom, é horrível isso. Já temos várias pesquisas, eu ainda não vou falar, mas vamos ter pesquisas ainda esse ano, resultados bastante interessantes nesse tema, e tenho certeza que nós vamos continuar nesse processo, né? Nós carregamos uma dose de machismo muito grande. Quando eu falo uma dose de machismo, não apenas os homens carregam isso, as mulheres carregam. 65% dos entrevistados na pesquisa do IPEA
foram mulheres. E é óbvio, porque todo ser humano, seja homem ou mulher, independente de gênero, ele é fruto do ambiente em que vive, do ambiente que foi criado. Nós consideramos que a violência de gênero, em particular a violência sexual, ela é um reflexo direto da ideologia patriarcal que vai definir papéis e estruturas de poder entre homens e mulheres na sociedade. E, muitas vezes, essa ideologia patriarcal ela é refletida numa cultura do machismo, né, que vê a mulher, ao mesmo tempo, como um objeto de desejo e de propriedade. E, muitas vezes, essa noção ela termina passando, às vezes de forma implícita, às vezes de forma subrepetícia, para a sociedade, nas várias expressões culturais, na música, nos meios de comunicação. Eu trouxe um exemplo aqui da música do grande Ataúfo Alves, que era sempre um autor, um compositor, sempre atento aos ditos populares de sua época, né? E o que a gente vê ali descrito é exatamente essa noção da violência sexual, né? E como que ela termina pelas várias expressões culturais sendo assimilada e, de alguma forma, ajudando a reproduzir essa violência doméstica, em particular a violência sexual, né? Há uma inversão de papéis entre vítimas e culpados. Então, como a música mesmo coloca ali, do Ataúfo Alves, quer dizer, a mulata assanhada, quer dizer, a culpa, na verdade, passa a ser da vítima e não do algoz. Mulher que é agredida e continua com parceiro gosta de apanhar, 65% de concordância. Esta segunda questão, que eu acho até mais importante, da que terminou sendo destacada nos jornais, né, fala assim, se mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. Isso aí é um claro um indício de como que a sociedade ela termina culpando a própria vítima por esse crime, né? Mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. 26% de concordância. A leitura que eu acho mais interessante não é ficarmos ponto a ponto detalhando se uma questão teve 65%, teve 30% ou teve 50%. Mas é olhar o cômputo geral, é olhar a mensagem geral que está sublinhada nessa pesquisa aí, mostrando essa enorme tolerância da sociedade em relação à violência doméstica e, sobretudo, em relação a violência sexual. Você vai ver a seguir por que tão poucas pessoas denunciam o estupro. Como lidar emocionalmente com isso? Como lidar com a hipótese de botar o seu pai, o seu primo na cadeia?